Alguém tem alguma dúvida aí, sugestão para nos dar? Alguém? Ô, Leandro, fala algumas modificações que houve no REINF, coisa assim. Com a palavra, o Leandro. Leandro? O Leandro? Só entrou aí, mas não entrou, né? Leandro? Opa, boa noite, Veraldo. Boa. Falar alguma coisa, alguma novidade para nós. Ah, tá. Houve uma publicação que teve aqui para uma lei que foi publicada no Diário Oficial do município de Goiânia, sobre estabelecimentos comerciais, como restaurantes, churrascarias, pizzarias, hamburguerias, bares, lanchonetes, entre outros do gênero, que fornecerem, fornecerem cardápio digital, ficará obrigado a disponibilizar uma senha de acesso à internet para poder o cliente do bar, do restaurante, conseguir acessar esse cardápio digital. Né? E se de repente o sinal tiver algum problema técnico, o bar, o restaurante vai ter que disponibilizar um dispositivo móvel, ou seja, um celular, para poder o consumidor acessar o cardápio digital. Então, é algo aí que vai passar a valer daqui a 90 dias, após a data da publicação. Então, a publicação foi dia 20 de novembro, daqui a 90 dias, as pizzarias, os restaurantes, os bares, as lanchonetes vão ter que se adaptar a essa nova exigência da Prefeitura de Goiânia. É isso aí, cara. O que mais, Leandro? Tem alguma novidade a respeito do REINF? Parece que ficou fácil, né? Na verdade, assim, né? Os serviços, a malha já está começando, né? A malha no ECAC já começou. Tem que ficar atento. Tem algumas pessoas que ainda estão pensando que o Simples Nacional não precisa entregar, e de maneira equivocada, porque o FDRINF não está ligado ao regime tributário. Então, tanto o Simples Nacional, como lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real, todos os regimes tributários estão obrigados a entregar. O que pode acontecer é que, por estar sem um optante do Simples Nacional, pode ter alguma especificidade. Mas essa especificidade, por exemplo, uma dispensa de retenção por ser optante do Simples. Mas ainda assim, tem que haver um cumprimento de uma formalidade para que essa dispensa ocorra. Se não houver o cumprimento dessa formalidade, o contratante vai efetuar a retenção. Ele pode efetuar a retenção por conta de esse cumprimento dessa formalidade não ter sido atendido. Então, por exemplo, vou dar um e outro detalhe que está acontecendo muito. Tem que tomar muito cuidado com questão na locação de bens móveis. A locação de bens móveis, quando ali não tem nenhuma cara, não está presente a obrigação de fazer, foi locado só um bem, não há o que se falar de ISS. Só que tem que tomar muito cuidado com o caso concreto ali daquela operação. Por quê? Porque se houver uma obrigação, ficar caracterizado ali a obrigação de fazer, o objeto daquele contrato não é só locação de bens móveis. Ela é locação de bens móveis associada a uma obrigação de fazer, o que caracteriza uma prestação de serviço. E aí, caracterizando uma prestação de serviço, você já tem que analisar o ISS, por exemplo. Se vai ter uma retenção, se não tem retenção, aonde, para que município que ele é devido. Isso aí também tem uma ligação direta com o FDRINF, com as retenções. Então tem que tomar muito cuidado. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Locação de banheiro químico.
Se eu locar, chegar lá no ambiente, lá no evento, entregar só e deixar o banheiro químico lá, pronto, lá no evento, é uma coisa, a locação de bens móveis. Só que se eu locar o banheiro químico e eu ficar, e no meu objeto do meu contrato, eu ficar responsável contratualmente por coletar o resíduo daquele banheiro químico e dar uma destinação a ele, a um tratamento a um tratamento de rede de esgoto, algo assim, já descaracterizou sua alocação de bens móveis. Então, associado à alocação de bens móveis, eu tenho a obrigação de fazer. E tendo a obrigação de fazer, eu sou prestador de serviço. Aí eu já posso estar em outra atividade econômica, porque eu não vou poder fragmentar esse contrato, eu vou ter que analisar ele como um todo. Então, assim, isso é uma dica que eu estou dando aqui, que faz parte aí das retenções tributárias na fonte, então tudo isso tem que ser analisado para me saber se eu entrego FDRIM, se eu não entrego, se tem retenção de INSS, se não tem, se tem cessão de mão de obra, se não tem. Então, tem que ficar atento a todo tipo de serviço contratado, fora os outros cenários, né? Distribuição de lucro, rendimento de aluguel, pagamento a beneficiário não identificado. Outro detalhe, a comissão dispensada dos cartões de crédito, das administradoras de cartão de crédito por parte da contratante, é só agora na FDRI. Quando for na DIF do exercício de 2024, referente ao ano calendário de 2023, vai ter que entregar. Aí eu vou ter que pedir os extratos lá, os informes de rendimento das administradoras, para quê? Para me informar na DIF. Então, eu estou livre aqui na FDRI, mas não estou livre lá na DIF quando eu tiver que apresentar até 29 de fevereiro de 2024. Agora, o Leandro, vai ter que apresentar, inclusive, todo ano, né? A DIF até o exercício de 2024, referente ao ano calendário de 2023. Aí acabou. Aí o ano calendário de 2024 você não precisa entregar mais. Mesmo que você tenha apresentado o REINF agora, certo? Ele vai contar também o ano todinho, de janeiro a dezembro, né? Assim, comecei a entregar o FDRINF a partir de 21 de setembro de 21 de setembro a partir de 2023. 21 de setembro de 2023, beleza. Foi dispensado informar as comissões e a retenção por parte do contratante das comissões pagas ao administrador de cartão de crédito? Sim, mas na FDRI. Na DIF, eu não estou dispensado. Aí vou ter que fazer contato com os clientes, com os contratantes da Redcar, da Cielo, né, da Visa. Vou ter que pedir os relatórios para me informar o ano todinho de 2023 lá na DIF. Tranquilo. É informação boa, né? Ô Leandro, e você, quando se tratar disso aqui, vamos supor, caracteriza também o ISS, quando você aluga um caminhão, mas o motorista vai junto, né? Aí, por exemplo, veja bem, quando eu loco, aí está dentro da locação de bens móveis. Se eu locar só o bem móvel, não está caracterizado aí prestação de serviço. Só que a locação de bem móvel associado ao fornecimento de mão de obra, aí caracteriza a prestação de serviço. E aí vem mas existe um percentual que poderia colocar ou não, se eu coloquei o caminhão e coloquei junto o motorista, toda a receita é caracterizada em ISS? Toda a receita é considerada prestação de serviço, porque sob o ponto de vista tributário, você não pode fragmentar contrato. Beleza, respondeu na bucha. E aí tem que ter outro cuidado, viu, Everaldo? Por exemplo, isso pensando no tocante ao ISS, né? Mas a gente aí tem que ter um sinal de alerta aí que a gente tem que ligar para o Simples Nacional. No caso de locação de bens móveis, hoje nós temos uma solução de consulta COSIT que nos permite manter uma empresa no Simples Nacional. Porque, em tese, aí ficaria caracterizado cessão de mão de obra quando eu montar o motorista, né? Junto com o caminhão, que é o colaborador da empresa. Só que tem uma solução de consulta COSIT que, no caso, a empresa que se presta, que tem um objeto só de fornecer locação de bens móveis, ainda que ela envie o operador, não caracteriza ali, é permitido a permanência daquela empresa no Simples Nacional. Só que tem que tomar cuidado que não é toda atividade que é permitido fazer isso. Então, tem a maioria das atividades
elas não são permitidas, de um optante do Simples Nacional, não é permitido realizar ela via cessão de mão de obra. Então, tem que tomar cuidado. Nesse caso, por exemplo, você deu o exemplo do caminhão, que está dentro do ambiente de locação de bens móveis. Essa, pela COSIT da Receita Federal, nós estamos amparados e a empresa não vai desenquadrar do Simples. Porém, ou qualquer outra atividade que não esteja abrangida por essa solução de consulta COSIT e que não esteja dentro daquelas lá da Lei Complementar 123/2006, tipo construção de imóveis, subempreitada, decoração de interiores, vigilância, limpeza, conservação, serviços advocatícios, fora essas, não pode permanecer no Simples. Fala também para nós sobre lucro distribuído à pessoa jurídica. Ah, tá. Aí o que ocorre? Se tiver uma pessoa jurídica que ela for participada, né? O quadro societário dela for participada por outra pessoa jurídica, essa participante, a receita dela vai ser, a receita principal dela vai ser o quê? Uma receita principal dela vai ser o quê? A distribuição de lucros. Essa empresa que vai distribuir o lucro para essa participante, ou seja, a participada que vai distribuir o lucro para a participante, ela tem que enviar o evento R4020, lá da FDRINF. Ela vai ter que preencher. Então, tem que observar a distribuição de lucros PJ para pessoa física e PJ para PJ. Exato. Alguém mais quer fazer pergunta aí para o Leandro? Um exemplo disso aí é a Hold, viu? A Hold, ela participa em quadro societário de outras empresas. Então, essa empresa que distribui o lucro para a Hold, ela vai ter que apresentar FDRI. Alguém mais quer fazer pergunta para o nosso colega? Alguém mais tem questionamento aí? Alguém mais tem questionamento? Eu acho que o pessoal não vieram, deu menos gente, foi hoje, hein? Tem muita gente falando aqui do particular, Everaldo, que está sem energia. Algumas pessoas me chamaram aqui dizendo que estão sem energia, por isso que não vão entrar. Cai a chuvinha, né? Não pode nem sonhar em chover que... Não, aqui perto de casa agora, o gerador aqui... Gerador não, como é que chama aquele? Transformador, pegou fogo aqui 2 vezes, pipocou 2 já aqui perto da minha casa. Ave Maria. Acabou de pipocar um aqui Só agora. Só para informar também que na próxima não vai ter reunião virtual, viu? Vai ter lá, okay. Vai ter na Assembleia, tá? A aprovação das contas. Veraldo, lembrando também uma atualidade aí, foi publicada uma norma pela Receita Federal, um ato declaratório, que o nome fantasia do MEI vai ser excluído de ofício, né? A partir do dia 15 de novembro agora, os MEIs vão ter o nome fantasia excluído, não vai ter mais nome fantasia para o MEI. Mas o pessoal do MEI estão brincando com as coisas, né, pai? Vai pegar e retroagir tudo. E outro detalhe também, outra atualização aí, o sublimite do Simples Nacional para o ano calendário de 2024 permanece 3.600.000 para fins de SSQN e ICMS. Certo. O que mais, pessoal, que vai perguntar para o Leandro aí, que está à disposição para nós, né? Vanildo, tem alguma coisa, Vanildo? Geraldo? Eli, tem não? Não, estou de boa aqui, só ouvindo o professor Leandro falar aí. E aí, Eli, como é que tá? Bom, só né? na correria. Mas não pode parar, não, né? De jeito nenhum. Ei, Leandro, hoje nós discutimos, certo? O seguinte, vamos supor, uma determinada empresa, ela deu certificado digital e a pessoa foi lá na Receita e conseguiu, vamos supor, R$100.000, certo? Eu pergunto, qual seria o risco que o contador correria se ele continuar com a empresa?
Você fala se um terceiro recuperou um possível crédito tributário pela empresa. Ilegalmente, mas recuperou. Ah, tá. Bem, Everaldo, se a recuperação de crédito tributário ela foi lícita, não vejo problema a assessoria contábil continuar, não. Só que é igual a gente comentou Mas não foi. Se for ilícito, como o procedimento não foi realizado pela assessoria contábil, a assessoria contábil não vai ser penalizada, certo? Concordo. Agora, porque aí teve um contrato de prestação de serviço, então fica claro que não foi assessoria contábil. Mas esse contábil. pessoal não dá contrato, não faz nada, não, cara. Ele só pega o certificado do cara lá e vai lá e inventa lá que monofase, né? Monofase, e a Receita aceitou, certo? Eu gostaria de saber se o contabilista, vamos supor, a empresa paga até bem, certo? E o contabilista tem algum risco para ele sobre esse valor que vai entrar, certo? É recuperação, ele coloca como recuperação de despesa, Não, na verdade não tem risco para ele não, Everaldo, porque é o seguinte, mesmo que não tenha contrato, a empresa forneceu o certificado digital dela. Se a empresa forneceu o certificado digital dela e ele fez todo o processo pelo certificado digital da empresa, não tem risco para assessoria contábil, não. Então Tá? Agora sim, agora olhando para o outro lado. Vamos, um exemplo, se essa recuperação de crédito tributário ela foi lícita, aí levanta o sinal de atenção da assessoria contábil. Por quê? O que é a recuperação de crédito tributário? Ela foi uma apuração indevida. Ela foi uma apuração equivocada. Seja do PIS, do COFINS, seja do ICMS, seja do PIS, do COFINS, do ICMS, foi uma apuração equivocada. O erro, por exemplo, os monofásicos. Por que há recuperação de crédito? Porque se apurou o PG das D e entregou a guia do DAS para o cliente de forma cheia. Não se desonerou o PIS, nem o COFINS, nem desonerou o ICMS. Isso é que dá a recuperação. Que aconteceu que eles inventaram lá o produto, não era monofásico, e eles chegaram e mudaram o CST lá. Não, eu entendi, mas a gente tem que pensar, Everaldo, o seguinte, isso não é regra. Isso não é regra. Posso falar para você que tem muita farmácia aí que está no Simples Nacional que o PG das D está sendo feito errado. Tem muita loja de conveniência que o PG das D está sendo feito errado. Comércio varejista de bebida que está sendo feito errado. Então, assim, essa turma que está fazendo de forma ilícita essa recuperação de crédito, ela é a minoria. A maioria está fazendo porque está encontrando erro lá no PG das D. O cadastro de produto da empresa não está sendo levantado para saber o que é monofásico. Vou te dar um exemplo. Só o cigarro, por exemplo. Cigarro só de uma lapada só, você desonera ICMS, PIS e COFINS. Porque o cigarro é substituição tributária de PIS e COFINS. E é substituição tributária do ICMS. Então, você veja bem, se quem está apurando o PG das D não desonerar esses 3 tributos, então, olha só o quanto que a empresa está pagando. Mas vamos supor, sim, que, na verdade, fizeram errado, certo? Eles inventaram lá e realmente... Agora, eu estou preocupado com o contabilista, se ele pode correr algum risco. Não vai correr risco nenhum, não. Até porque, como eu estou te falando, o certificado digital não foi cedido. O proprietário da empresa não cedeu o certificado digital para um terceiro. Assessoria contábil é estranha essa relação. Não tem nada a ver com a relação, não. Aí ele faz o lançamento e que ele recuperou o crédito conforme o depósito que a Receita Federal deu, né? Recuperação de crédito, aí não vai ter custo nenhum sobre isso aí, né? Ele vai ter que a contabilização vai ter que seguir o fato, né? O fato concreto. O fato foi realizado, então vai ter que contabilizar. Mas aí não vai ter tributação nenhuma, né? No caso do Simples Nacional, não. E se fosse outra lucro real, coisa assim, lucro real não vai. Lucro real, lucro real, a gente tem que avaliar, né, direitinho a situação. Se dá para não tributar. Tributa, né? Uhum. E o lucro presumido? Lucro presumido da mesma forma. Tem que avaliar se precisa tributar ou não. Tem que examinar com cuidado. Alguém mais quer fazer pergunta para o Leandro? Só eu que estou fazendo pergunta, pessoal?
Miriam Amaral, fala alguma coisa, Miriam. Viviane Teixeira, Geraldo, Orlando. Orlando, garoto, boa noite. Boa noite. Pode falar? Fazer uma pergunta aqui para ele. Ele mencionou o cigarro aí. Posso falar? Pode. Ele mencionou o exemplo do cigarro. A bebida seria no mesmo exemplo também? Substituição tributária, monopólio, PIS e COFINS? Verdade é assim, a bebida, o efeito prático seria o mesmo, mas os institutos eles têm conceitos diferentes. Por exemplo, a bebida é incidência monofásica, o cigarro é substituição tributária de PIS e COFINS. Eles só vão coincidir no ICMS, né? No ICMS eles são substituição tributária dos dois, mas o resultado prático, quando você for lá no PG das D, você vai desonerar. É o mesmo, o resultado prático, mas o conceito dos institutos são diferentes. Alguém quer perguntar mais? Carlos Pereira que chegou. Boa noite, pessoal. Eu realmente acabei de chegar. Tá uma chuva danada ali, eu enrolei no trânsito. É o seguinte, inclusive eu conversei com o Fábio sobre a torna, né? Eu estou lendo a matéria, mas me deu uma dúvida. O imóvel tem que ser só residencial ou eu tenho também o lote com casa e o lote? Eu posso fazer essa torna sem ser idêntico? Entendeu, Leandro? Não entendi. É porque são duas pessoas, né? Eles querem fazer uma troca, no caso, né, de imóveis, mas são lote com casa e um lote só. Só que o lote hoje ele vale muito mais do que o que está o lote com casa. Na escritura, só os dois está lote, mas no imposto de renda do outro está lote com casa. Então, eles estão com a dúvida e me deixou essa dúvida também. Será que pode fazer uma troca sem torna? Mas nesse imposto de renda de pessoa física, no momento que incorporou, que virou casa, fez adaptação lá na declaração? Já deixou de colocar lote, colocou casa? Ele colocou lote com casa. Aí teria que averiguar direitinho. Porque o que acontece? Mas na escritura de ambos, só está lote. Na declaração, quando você vem ali informando o lote e quando você incorpora ali que vira casa, você tem que mudar lá dentro da declaração, não pode continuar mais como lote. Teria que colocar como casa. Na minha concepção, se eles estão fazendo essa torna, não houve aumento patrimonial, certo? Eu vejo, certo, que é um trocando por outro, certo? E um lote trocando por um lote uma casa, certo? Se não houve aumento patrimonial, não há o que falar em ganho capital, não. Se não houve um ganho um acréscimo patrimonial, não tem ganho, né? Ué. Né, Mas Carlos? Tem que entendimento tranquilo. Com cuidado, viu? Esse caso, viu, Carlos? Você tem que examinar com cuidado. Ambos estão no mesmo valor, né? Eles chegaram no mesmo valor. 380 mil, todos, né? E aí, um lote é com casa e o outro lote é limpo, só o lote. O negócio é a localidade dele que ele vale. No meu entendimento, eu acho que não há tributação disso aí, não, viu? Inclusive, eu conversei com o Fábio também posicionou. Acho que não vai haver, não vai haver a tributação. Eu tinha até falado um outro valor para ele, mas chegou lá, está o mesmo valor, os dois. Então, não vai ter mesmo, não. Na minha concepção, não. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Alguém mais quer falar? Vamos embora, pessoal. Fábio, faça a sua pergunta aí, cara. Boa noite a todos. Everaldo, informar com relação ao limite do Simples Nacional, do sublimite lá para 2024,
a Comitê Gestor do Simples Nacional soltou uma portaria hoje dizendo que vai continuar 3.600.000. Chegou atrasado já. Já falou, já. Ah, já falou? O Leandro já falou. Mas tinha pouca gente, só para confirmar para os outros. O limite do está faltando energia em vários lugares de Goiânia, viu? Aqui estava faltando energia. Calma, coronel. Goiás, aliás, Goiânia não, Goiás, né? Só chuva aí. Não pode nem fazer um pingo que para a chuva. Alguém mais quer perguntar? Pessoal, são 7h40 só. Everaldo, só fazendo um adendo aqui também sobre as retenções tributárias na fonte, tomar muito cuidado na contratação dos microempreendedores individuais e checar se aquele contrato fechado, se não tiver na ausência do contrato, se o caso concreto, o MEI pode exercer aquela atividade, porque tem muito MEI realizando atividade profissional, de natureza profissional, de natureza intelectual, científica, em que ele não poderia estar exercendo, ele não poderia ter fechado o contrato. E aí vai trazer consequências também, além do MEI, vai trazer consequências para o contratante também. Porque dependendo do serviço contratado, poderia haver ali uma retenção. E na qualidade de microempreendedor individual, as retenções são dispensadas. E aí tem que tomar cuidado. Se ela não refletir o caso concreto, pode trazer consequência também para o contratante que não é microempreendedor individual. Então, só lembrando aqui, Leandro, qual as firmas, qual a atividade que não pode ser MEI? Por exemplo, as que podem ser MEI, todas estão no anexo 11 da resolução do CGE 140 de 2018. Tá? Todas estão lá, as que são permitidas. Mas, por exemplo, eu poderia citar aqui engenharia, não pode ser MEI, odontologia, né? Fisioterapia, contabilidade, advocacia. Então, tem um serviço principalmente... firma de profissional liberal, né? Isso, de natureza... A maioria dos profissionais liberal. Agora, o cuidado que tem que ter é o seguinte, não é depois do documento fiscal emitido, é analisar antes de fechar o contrato. Por quê? Para você ter uma ideia, tem MEI fechando contrato de gerenciamento de rede social, sendo que o MEI não pode exercer essa atividade. E aí o problema não está só no MEI não exercer a atividade, você tem que analisar todo o contexto. Ali vai ficar sem fazer uma retenção. E, na verdade, o caso concreto não é esse. Foi fechado um contrato de uma atividade que o contratado não pode exercer, porque ele é MEI, mas, no entanto, ele fechou o contrato. Então, tem que ser analisado antes de fechar. Então, por exemplo, a empresa que está contratando serviço, ela vai ter que analisar se ela pode contratar ou não. Se aquela contratação ali ela é regular ou não, ou se ela é irregular. Porque senão não pode nem fechar, não pode haver emissão de nota fiscal, não pode realizar o contrato, sob pena do contratante sofrer penalidade. Tranquilo. Outra coisa, alguém mais quer perguntar? Everaldo, eu peguei um mês, semana passada, o cara fazia justamente esse serviço que o Leandro está falando, né? Só que ele colocava como serviço administrativo, digitação. Mas também não pode. Aí eu falei, mas você está com a atividade que não é errado? Ele falou, não, é porque o outro não pode. Eu falei, mas como é que você tira a nota? Eu tiro como serviço administrativo. A outra empresa aceita? Aceita. Quer dizer, também não pode. Agora tem que ele está camuflando uma atividade. Né? Agora tem que tomar cuidado, Carlos. Tem que tomar cuidado assim. Tem serviço de apoio administrativo, esse não enquadra no MEI. Aí tem preparação de documentos. A preparação de documentos ela enquadra no MEI. Hein, pessoal? Alguém de vocês assistiram lá no SESI? O cara estava falando o seguinte: cuidado, certo? Vamos supor, os condomínios. Vamos supor que ele contrata uma empresa
uma empresa de limpeza, certo? Vamos supor assim. Essa empresa de limpeza chega, não paga o empregado. Aí, o que é que vai acontecer? O tomador de serviço, né, Leandro, que vai ficar responsável pelos pagamentos da empresa, porque ele prestou serviço para o condomínio. Mesmo ele tendo prestado serviço para o condomínio, a empresa que ele contratou não pagou a parte trabalhista. Quem que fica responsável? Não é o condomínio, Leandro? É o contratante. O contratante ele é responsável solidário, né? Cuidado, pessoal, porque esse condomínio muitas vezes engana os edifícios, né? Muito cuidado com isso. Gesmar. Coronel, mudando o foco aí, eu vi uma chamada e não li o restante. Falando que teve não sei, uma portaria, parece, proibindo dos comércios funcionar aos domingos, se não tiver a chancela do sindicato. Isso é verdade? Alguém pode responder para ele? Sim, Everaldo, houve uma portaria, só que assim, foi excluído algumas atividades, não são todas, foram mantidas, por exemplo, supermercado foi mantido. Algumas atividades foram suprimidas que não vão poder trabalhar domingo e feriado, a não ser por previsão lá na convenção coletiva. Por exemplo, comércio varejista de peixe. Se eu não falhar aqui pela memória, comércio varejista de peixe, por exemplo, não vai poder trabalhar domingo nem feriado, a não ser que haja previsão na convenção coletiva. Por exemplo, supermercado vai precisar da previsão na convenção coletiva do supermercado? Não. O supermercado não vai precisar. São aquelas atividades mais essenciais, né? Padaria. Supermercado, açougue. Açougue vai? Tem que ver. Eu não lembro todas de cabeça, mas assim, uma boa parte do que já era permitido pela reforma trabalhista se manteve. Alguns quinais foram retirados. Aí, para eles funcionarem, tem que ter previsão na convenção coletiva. Eu estou lembrando agora de cabeça que eu vi o comércio varejista de peixe, por exemplo. Essas peixarias aí vai precisar de previsão, mas tem mais atividade que se não houver previsão na convenção coletiva, não vai poder abrir. Pois é, mas o peixe é vendido no supermercado também. O supermercado pode e o peixeiro... Não, mas aí não seria o supermercado, né? Seria a mesma atividade. Comércio varejista de peixe. Maria Luzia, fala. Boa noite para vocês. É o seguinte, eu estou querendo saber a respeito do DIFAL, das empresas do Simples, que estão adquirindo mercadorias fora do estado, né? E como que vai ficar com essa polêmica danada desse decreto? Todas as empresas vão ter que entrar com pedido de liminar para conseguir, para deixar de pagar o DIFAL? Como é que está aí? Na minha concepção, sim. Mas o Leandro fala. O DIFAL, no caso, é o de aquisição interestadual para o Simples Nacional, né? Isso. O que ocorre é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele já julgou constitucional, tá? Ele já julgou constitucional. Então, não adianta entrar com liminar e mandado de segurança que vai perder. E o regulamento do Estado de Goiás não abriu mão do recolhimento. Então, a regra aí é fazer o recolhimento. O que já estava suspenso por uma ação direta de inconstitucionalidade e que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, foi na operação remetida por um optante do Simples Nacional a não contribuinte. Esse o Simples Nacional não precisa recolher. Agora, a aquisição interestadual, ou seja, o fato gerador está na entrada, né, e não na saída. Está na entrada. Esse vai ter que recolher. Agora, tem alguns estados que no primeiro posto deles estão barrando a mercadoria. Estão barrando a mercadoria, mesmo o remetente sendo optante pelo Simples Nacional.
Aí cabe dialogar lá com o fiscal lá no posto no momento, porque é indevido, não poderia parar a mercadoria lá não. Porque às vezes o regulamento daquele estado, ele não trouxe ele não mencionou nenhum tipo de dispensa, não mencionou uma dispensa do Simples Nacional lá no regulamento dele. Mas eu estou falando assim, já não dá saída, né? Na operação interestadual para não contribuinte. Não estou falando nem desse da entrada. Está acontecendo que às vezes eles não estão dispensando, mas no tocante ao DIFAL de aquisição interestadual para comercialização, produção, esse não está dispensado, principalmente aqui para o estado de Goiás. Adquiriu de fora, tem que recolher. Aí você só tem que se enquadrar naquelas questões de dispensa, né, de isenção. Que ali tem produto que é isento, ali tem isenção que está vinculada a produto, tem isenção que está vinculada a receita bruta dos últimos 12 meses, né, anteriores à operação, a tecido, sandália, que é produto, né, a RBT12 se for igual ou inferior a 360 mil, isso está lá no decreto 9.104 de 2017. Então, assim, você tem que ficar atenta nas dispensas, né, nas situações de dispensa. Produto sujeito à submissão tributária, está dispensado, até porque não faz sentido, a empresa já pagou ICMS na compra, não faz sentido pagar de novo. Então, tem essas situações de dispensa. Mas, em regra, não enquadrando nas situações de dispensa, tem que fazer o recolhimento. Respondido, Maria? Vanildo, fala. Pode tirar a mãozinha, Maria. Tira a mãozinha aí. Vanildo, fala. Vanildo, abre seu microfone, deve estar fechado. Vanildo. Estou ouvindo agora? Estamos. É porque aqui está chovendo, eu não estou fora de casa. Deixa eu entender, a colega está perguntando, do DIFAL de compras para revenda para empresas do Simples Nacional, é isso? No caso aí, o STF já decidiu que pode cobrar, desde que tenha uma lei específica para isso. No caso de Goiás, existe somente um decreto, não existe uma lei específica. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás não declarou o bendito decreto inconstitucional, sendo que o Supremo já disse que só decreto não serve, precisa de uma lei. Mas como o Tribunal de Justiça não fez o que deveria fazer, as empresas, para não ter que pagar, têm que entrar na Justiça e pedir liminar, porque o embasamento do Supremo é bem claro. Precisa de uma lei específica. Igual foi feito no Rio Grande do Sul na época, a empresa recorreu, o STF disse que poderia cobrar. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul tinha uma lei específica, estipulando o DIFAL das compras para revenda, empresas do Simples. Goiás não tem isso. Tanto o Tribunal de Justiça de Goiás não declarou inconstitucional o decreto 9.104, e nem também o Supremo fez isso. O Supremo só disse que pode cobrar desde que tenha uma lei, não pode ser somente por meio de decreto. Aí está esse embrolho aí na Justiça, por quê? Ninguém quer dizer assim, o decreto é inconstitucional, porque isso envolve dinheiro para o Estado, né? Deve ter o Estado aí depois debaixo dos panos, fala assim, leve isso aí com a barriga até quanto der. Eu acho que é por isso que eles não declaram o decreto inconstitucional, porque aí todo mundo pararia de cobrar, não precisaria entrar na Justiça. Se o cliente não quer pagar, atualmente só essa Justiça. Tá. Fábio, fala. O que eu ia falar, o Vanildo falou, essa questão aí de que a empresa não querendo pagar, ela tem que entrar na Justiça, e eu recomendo entrar na Justiça e depositar em juízo, né? Mas é como ele falou, o entendimento do STF é que, para se considerar constitucional, tem que ter a lei. Nós temos só o decreto. Embora eu ainda ache que isso, mesmo tendo essa previsão na Lei Complementar 123, é incondicional. Mas é o que foi falado. Fala, Leandro. Leandro, pode falar não, né? Alguém mais quer falar? Oi. Fala, Maria. É o seguinte, como eu estava falando, a questão desse decreto foi julgado inconstitucional. Agora, como que fica, né?
É muito, muito polêmico isso aí. Então, as empresas têm que entrar com pedido de liminar para deixar de pagar, ou então pagar. Então, é complicado isso, né? Porque, na verdade, teria que recolher através de lei, não através de decreto. Então, é complicado isso para a gente entender isso, né? E até orientar o cliente, né? Não é? Leandro, fala. Para que houvesse uma dispensa desse recolhimento diferencial de alíquota, teria que haver uma disposição expressa lá na Lei Complementar 123 de 2006. Se não houver uma disposição expressa lá, não tem como dispensar. E a empresa, se ela ingressar com uma liminar e mandado de segurança, ela vai perder. Pior, né? Fala, Vanildo. Eu acho que é colega aí, assim, o que o STF publicou hoje lá, que é a repercussão geral, é que, no caso, ele já referendando a decisão que eles fizeram lá para o Estado do Rio Grande do Sul. Pode cobrar de FAO sobre compra para revenda de empresa do Simples? Pode, desde que tenha uma lei específica, não é nem só foi isso no regulamento do Código Tributário, nem no Código Tributário do Estado. É uma lei votada na Assembleia Legislativa específica para cobrar esse bendito de FAO de compra para revenda das empresas do Simples. O STF decidiu que vale se for assim. Se não for assim, não pode cobrar. Mas como ninguém declarou que o decreto é inconstitucional, nem o Tribunal de Justiça e nem o STF... Então, mas para ele não pagar, Vanildo, ele tem que entrar com ação, tem né? Tem que entrar. Atualmente tem que entrar com ação, igual o Fábio falou. Ainda mais então, Maria, para ele não pagar, e o Estado de Goiás, ele terá que entrar com ação, certo? Às vezes essa ação fica tão cara que é melhor ele continuar pagando, né? É verdade. Só que está muito polêmico isso. É uma coisa que a gente não engole isso, né? Mas não fica, não pega você para as dores para você, não. Olha, assim, assado. Pronto. Agora, se você não quiser pagar, você tem que entrar com a ação, senão o Estado vai autuar mesmo. Pronto. Certo. Fala, Leandro. Everaldo, mas aí que está a questão. Você não tem garantia suficiente para orientar o cliente a entrar com a ação que ele vai ganhar. É igual eu estou falando, se não houver uma disposição expressa lá na Lei Complementar 123 de 2006, porque a gente tem que entender que, antes de qualquer coisa, o Simples Nacional é regido por essa lei complementar. Se não houver uma disposição expressa lá nesse sentido, não se tem garantia para orientar o cliente a fazer isso. Não é garantido. Então, não tem como você dar uma orientação dessa, é muito arriscado, ainda que faça depósito em juízo. Realmente, dependendo da empresa, melhor é continuar pagando, né? Tá? Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Nilton Gonçalves. Fala, Nilton. Nilton, liga o microfone, já está desligado. Está ouvindo agora? Está. Então, tá bom. Boa noite. A minha pergunta não é sobre o DIFAL. Posso falar agora ou vocês querem continuar sobre o DIFAL? Posso, né? O DIFAL, a Maria Luzia está satisfeita, né, Maria? Em parte, né? Apesar de não concordar, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? A minha pergunta é o seguinte. Eu estou com um cliente que ele tinha, né, um terreno e transformou em condomínio, né? E ele começou, era terreno próprio, vendeu os terrenos, e agora ele já comprou outro terreno, já abriu outra empresa, e ele está com 2,5 milhões, já que já dá para distribuição de lucro, que do qual de setembro para cá eu já comecei a fazer, né? Já no REIF, na distribuição de lucro. E ele tem, na conta da pessoa jurídica, ele tem 2,5 milhões. E agora, ele quer pegar esses 2,5 milhões e investir nesse outro terreno que ele já comprou e já pagou, na infraestrutura. A pergunta é,
ele tem que passar esse dinheiro para a pessoa física e lá ele investir nessa outra empresa, porque ele não pode passar de empresa para empresa. Tá certo meu raciocínio? Como vocês me orientam? Mas essa outra empresa é sócia? É sócia. Uhum. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo dono e ele é sócio dessa empresa, da outra empresa. Não, a empresa é sócia da outra empresa? Não, a empresa não é sócia. É só ele que é sócio de outra empresa que é o proprietário, né? Também. Tem contabilidade direitinho? Tem. Tá bonitinho. Tá bom. Leandro, fala. Pode falar, Leandro. Leonardo, Everaldo, não? Você quer falar, Leonardo Rodrigues? Leonardo, pode falar, Leonardo. Eu pensei que era Leandro. Boa noite. Tá escutando? Boa noite. Boa noite. Eu tô com uma empresa que eu vou baixar ela e ela tá com estoque de 200 mil. Tem alguma forma... Leonardo, espera um pouquinho, Leonardo. Vamos resolver esse negócio da Nilda, depois eu passo para você, tá? Leandro, fala a respeito da Nilda lá. Ou então, Vanilda, é só para responder o da Nilda? Vanilda? Eu só não entendi. A pessoa está na pessoa física ou ele abriu uma empresa para mexer com loteamento? Eu não entendi isso. Não. Ele tem uma empresa já, né, constituída, do qual o terreno é terreno próprio, que ele tinha um terreno e ele transformou ele em venda de lotes, né, que fez um condomínio. E agora, ele tem esse dinheiro na conta da pessoa jurídica desse condomínio, 2,5 milhões. E ele já comprou outro terreno, né? E agora ele quer pegar esses 2,5 milhões, ele quer investir nesse condomínio, no outro terreno que ele comprou, que é outra empresa que ele vai abrir, que ele já abriu, quer dizer, só porque ele não tem faturamento, ele não tem receita para montar a estrutura desse outro condomínio. Aí a minha pergunta é, ele tem que passar esse dinheiro, vamos supor, ele gastou 100 mil com asfalto, 100 mil com a portaria, ele tem que pegar esse dinheiro, passar para a pessoa física, para depois ele comprar esse material para a pessoa jurídica dessa outra empresa, e aí eu vou fazendo distribuição de lucro para ele, como eu tenho feito todo ano, e agora, esse ano, eu comecei de setembro para cá a colocar já dentro dos parâmetros da REINF. Fala, Vanildo. Deu para entender, Vanildo, a minha pergunta? Vanildo. É duas empresas separadas, é isso? Não. Duas empresas separadas, Aí o dinheiro está na conta de uma empresa e você quer jogar e precisa do dinheiro na outra. Isso. As duas empresas é dele, ele é o titular da empresa. Ele é o titular da empresa. Das duas empresas. Você tem duas opções: fazer empréstimo entre empresas ou envolver no meio aí de distribuição de lucro, transitar por ele o dinheiro. O que era? Essa aí que era a minha ideia, fazer uma distribuição de lucro e aí, no caso, ir para a pessoa física, tá certo? Certo. E aí, na pessoa física, ele começar a colocar esse dinheiro dentro da outra empresa. Essa empresa não tem faturamento ainda. Nilda, ele é sócio da outra empresa também? É sócio da outra empresa? Isso, é sócio. Não, eu não vejo problema nenhum se a empresa de cá, a empresa A, ela fez o lote, vendeu o lote e ele tem o dinheiro, certo? Ele pode distribuir, certo? Sem qualquer tributação, ele pega o dinheiro dele e aplica na outra empresa lá, aumentando capital, ou o dia que ele entender. Foi esse que foi o meu pensamento, né? Ele faz a distribuição de lucro bonitinho, normal, tem condições dele fazer esse valor e ele vai gastando. Por exemplo, se ele faz uma portaria, gastou lá 100 mil, né? Eu posso fazer isso. Tem objeção, Vanildo? Não, é o que o senhor Everaldo falou. Se a empresa tem contabilidade regular, tem dinheiro no caixa,
e a empresa deu lucro, pode pagar para ele usa o dinheiro na outra, faz empréstimo, aumenta o capital. Peraí, eu pensei assim, mas então tá certo o meu raciocínio, né? Tá, no meu entendimento, sim. Leandro, o que você acha, Leandro? Sim, tendo contabilidade formal, contabilidade regular, sim, tranquilamente. Não, então tá bom, era essa mesma minha dúvida. Eu falei, não, mas deixa eu consultar direitinho. Né? Essas empresas grandes, a gente fica preocupado. Vai embora aliviada, né? Oi? Vai embora aliviada. Isso, vou tudo aliviado. Então tá bom, tá? Muito obrigada pelo... Agora o Leonardo. Pode falar, Leonardo. Boa noite. Estou com uma empresa que ela tem um capital de 150 mil, ela está fazendo a baixa nela e sobrou um estoque de 200 mil. E aí eu vou fazer uma nota de baixa de estoque, né? Tem alguma maneira de não pagar esse imposto, realmente vai ter que pagar, e ela está no Simples Nacional. Faz a baixa do estoque e declara lá no Simples Nacional e paga o imposto normalmente, ou tem alguma forma de não pagar esse imposto? Alguém pode responder para o nosso colega Leonardo? Ele tem uma firma com capital de 150 mil e está com, é claro, se ela deve ter um lucro acumulado também, né? Porque só o estoque sobrepõe o capital, né? Ele deve ter um lucro aqui, o lucro acumulado da empresa. Você fez contabilidade dela, Leandro? Leonardo? Ela tem contabilidade, Leonardo? Leonardo? Empresa que eles não mandam, só o livro caixa mesmo. Aí não tem. Aí fala, Vanildo. Acho que a preocupação dele aí é o estoque. Se eu não estiver enganado, tem um CFOP lá específico, acho que não sei se é isento, é imune, é alíquota zero, um negócio assim, não tem incidência de ICMS. Você faz uma nota fiscal para o titular da empresa, que vai ficar com, já que as mercadorias tem, se existe realmente restante de dinheiro aí em mercadoria, não sei o que essa empresa vende ou produz, na indústria, mas assim, tem como fazer uma nota fiscal para o dono da empresa, transferindo os produtos para ele, e não tem incidência, pelo menos no caso do ICMS. Existe um CFOP para isso. O problema é que ela é comércio de bicicleta. Ele vende, na verdade, ele até vendeu esse estoque para outra empresa, que a outra empresa vai assumir, né? E aí ele vai baixar o CNPJ dele. Ô, Leonardo, eu pergunto, ele vai ficar no mesmo local dele? Vai ficar no mesmo local. Sucessão legal, certo? Sucessão legal, ele tem que transferir, quando ele transferir para outra empresa, certo? Essa outra empresa vai ter que vender esse produto para outra empresa que está constituindo, certo? E ele vai pagar só o Simples Nacional dele. Entendi. Tá bom. Então emite uma nota para esse CNPJ que comprou dele, né? Tá. Leandro, fala. Nessa situação aí do Leonardo, viu, Leonardo? Existe uma previsão legal, regulamento do Estado de Goiás, chamada transmissão de propriedade. Só que esse é um caso específico para a empresa que está encerrando as atividades. Aí é uma previsão legal para você transmitir a propriedade para o sócio. Você vai transmitir para o CPF do sócio, tá? Lembrando que, ainda que haja essa previsão legal, é questionável, porque dependendo do montante que vai para esse sócio, de pessoa física, futuramente ele pode ser objeto de intimação por parte do Estado por conta de caracterizar intuito comercial. Mas, ainda assim, existe uma previsão no regulamento, mas é só no caso de encerramento de atividade. Você não pode fazer isso continuando a empresa tendo segmento. Não pode. Só se ela estiver encerrando a atividade, aí você transmite essa propriedade para o sócio, tá? E fazendo essa transmissão para o sócio, não caracteriza, como você falou, que a empresa é optante pelo Simples, não é isso? Exatamente. Ela é optante pelo Simples, mas ela vai encerrar, porém ela vendeu estoque para essa outra empresa que vai assumir lá. Não, mas aí você veja bem. Então, peraí, o caso concreto foi venda, não foi? Exatamente, ele vendeu o estoque dele. Pois é, então se o caso concreto foi venda, você não pode utilizar desse artifício. Você vai ter que tributar lá no PG das D. Tranquilo. Tá bom, obrigado. Fala, Vanil.
Mas isso aí que ele é assim, acho que ele não quer falar, né? Mas isso aí é a coisa que mais acontece. Com certeza, essa empresa nova que está entrando está adquirindo ponto comercial. Se brincar, às vezes fica até com a mesma marca, vai pegar os mesmos produtos, assim, mas não quer assumir, às vezes, a empresa, não quer comprar a empresa, realmente, ser sócio da empresa, assumir a sociedade, porque às vezes essa empresa já carrega um passivo e o cara assim, não quero isso. Eu vou construir uma nova aqui, eu quero comprar aqui suas bicicletas, seja lá o que for que você vende, e quero o ponto aqui. Acho que isso aí, no fim, é isso aí, né? A pessoa vai assumir o ponto lá, vender a mesma coisa da empresa anterior, mas ele não quer o passivo da empresa anterior, porque às vezes está devendo muito tributo, tem problema trabalhista. Ele tá legal, Leandro? O Leonardo? Ele não tá devendo nada não, Leonardo? Tá devendo, ele não tá aguentando mais pagar imposto, vai baixar as portas. Ih, meu amigo, já dançou muito agora. Agora é o seguinte, na minha concepção, se ele está devendo, é caracterizar a associação legal, ele tem que assumir a dívida dos outros, certo? É o mesmo local, a mesma atividade, não acho que não tem jeito de escapulir, não, viu? Leandro, Sim. Tá? Não tem jeito de escapulir, não. Ele tem que pagar a dívida dele, ou a outra vai subir. E o Estado vai atrás dele depois, a Receita Federal vai atrás, é sucessão legal, não tem jeito. Quem casou com a viúva assume os filhos, não é isso, verdade? Leonardo, você tem que também levar em consideração uma coisa. Houve essa venda na prática, só que não houve emissão de documento fiscal. Como é que esse adquirente vai comprovar a propriedade dessa mercadoria? Não, mas eu quero emitir a nota. Eu estou finalizando ela, eu vou emitir nota da venda do estoque, da baixa do estoque, né? Aí eu só queria ver se tinha alguma forma. Não, mas o problema vai ser a dívida dele, Leonardo. Pois é. Se você já ocorreu o caso concreto, que foi a venda das mercadorias. Se já ocorreu a venda, você não pode aí dissimular o fato gerador, né? Então, você não vai poder fazer nota fiscal de baixa de estoque, você tem que fazer nota fiscal de venda mesmo. Tá? E essa nota, ela teria que ser feita na época do fato, você já vai fazer ela atrasada. Como a nota eletrônica ela é online, você vai fazer, vamos supor, com a data de amanhã. Ela teria que ser emitida com a data do fato. Ainda que não seja emitido documento fiscal, você tem que oferecer a tributação lá no PG-10D. Então, assim, eu não te oriento a você dissimular o fato gerador aí, para que a empresa não venha pagar o Simples Nacional. O certo, se houve a venda, o fato já ocorreu, o caso concreto, o certo é emitir a nota fiscal, e que é o cumprimento da obrigação acessória, e cumprir com a obrigação principal, que é o recolhimento do Simples Nacional. E essa venda, poderia ser o valor do estoque, ou eu tenho que jogar a margem de lucro? Margem de lucro. Não, aí como se trata de uma venda, você tem que jogar a margem de lucro. O coronel, eu sempre ouvi falando disso aí, que você tiver um exemplo, você tem uma padaria, você fecha devendo Deus e o mundo, fecha a padaria, eu vou e abro outra, quem abriu assume, não assume as dívidas? O Estado pode cobrar isso. Sucessão legal. Geraldo. Fala, Fábio. Bem, se ele optou por dar baixa na empresa, dando débito, ele pode dar baixa, só que os débitos vão tudo para a pessoa física do sócio, né? Mas acontece que o Estado não vai atrás dele, não, vai atrás do sucessora, né? Em tese, deveria, mas isso acontece toda hora e o Estado até hoje... Acontece, realmente acontece. Aí você tem ô Leandro, você tem que saber se ele vai correr o risco, certo? Se ele vai correr o risco ou não, e o outro que tá assumindo está correndo o risco também de assumir a dívida do outro. Agora, é o que o Fábio falou, isso acontece muito aí, ninguém vai atrás disso, não. Mas eu não vou falar para o outro que ele está assumindo esse risco, não. O contador dele que oriente ele, né? Mas ele pode falar assim, olha, o Estado e a Receita pode vir atrás dele, certo? Porque caracterizar a associação legal, não tem jeito, não. Agora, é o que o Fábio falou. Isso acontece muito, certo? O Estado não vem atrás, não, certo? Pode ser que venha, pode ser que não venha, né? Mas emitir a nota,
fica legal, não teria essa Não, sucessão. não fica não. É que está no mesmo local, o mesmo objetivo, uma atividade é caracterizar a sucessão legal. Então, o risco dele vai correr dos dois, tá? Entendi. Alguém mais, pessoal? Fábio, tira a mão aí, Fábio. Carlos Pereira. Eu voltar lá no DIFAL, eu até parei um pouco, peguei aqui uma relação que eu tenho, que veja bem, 52 empresas minhas aqui são obrigadas a pagar DIFAL, só que 17 delas não estão pagando desde janeiro, né? Desde janeiro. Parou de pagar a partir do meio do ano. Vai suspender. O Estado não está cobrando. O Estado não cobra. Não, vão suspender ela. Hã? Vou suspender. Será que vai? Vai, olha bem. Sabe o que é uma firma? Sabe por que suspenderam a firma lá? Porque em 2012, o Carlos, ele deixou de pagar, certo? Ele vendeu o carro e o cara sumiu e não pagou o PVA. Tiraram a firma do Simples Nacional por causa do PVA. Que é isso? O carro está em nome da empresa. O carro está no nome dele. Ele não transferiu o carro, ó. Ai, brabo. Hein, Veraldo, mas eu veja bem, até hoje, o Estado não falou nada. Essas 17 empresas. Quanto tempo faz? Desde janeiro que não paga. Desde janeiro? Está muito pouco. Eles vão cobrar daqui 5 anos. Ricardo, você tem que tomar cuidado, é o seguinte, existe decadência e existe prescrição. Decadência é o direito daquele ente público dele cobrar. Aí ele tem 5 anos. E a prescrição é o direito de executar a dívida. Então, se ele cobrar dentro de 5 anos, ele ainda tem mais 5 para executar. Isso aí vira 10. Vira 10 anos, exatamente. Né? Aí você piorou mais ainda, né, Leandro? O Estado não está falando nada, todo mundo trabalhando. Outra coisa, quem está cobrando? Ele está com a faca e o queijo na mão, certo? Não, deixa ele, certo? Deixa ele. Outro detalhe, viu? Outro detalhe, Carlos, vai sempre lá no domicílio tributário eletrônico, viu? Vai sempre lá, porque a notificação vai chegar por lá. Eu tô com uma empresa. Eu tô com uma empresa do Simples. Eu tô com uma empresa do Simples. Ô, Vanildo, essa questão de por decreto, isso aí acho que dá, se ele entrar com a ação, ele impede esse pagamento, não? Eu ainda não peguei casos, Carlos, de que o Estado está cobrando isso. Eu acho, porque assim, eu já até perguntei para um conhecido meu que é auditor, por quê? Assim, porque tem casos de cliente que eu conheço, gente que nunca pagou. Eu falei, nunca foi autuado. Sim, então, lá, as notas de compra, o Estado tem acesso às notas fiscais. Quando o destinatário é uma empresa aqui do Estado de Goiás, a Secretaria da Fazenda tem acesso a essas notas fiscais, porque os estados se comunicam com as notas fiscais, desde que tenha vínculo um com o outro, ou seja, o Estado de Goiás manda lá para o Mato Grosso, então Goiás compartilha lá com o Mato Grosso, o destinatário é de lá. Então, a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso tem acesso a essa nota. Mesma coisa Goiás. Eu tenho acesso às notas se a empresa for lá daqui de Goiânia, for lá em São Paulo e comprar. Então, por que não autua? Eu acho que justamente mais agora, porque o STF decidiu, mandou o Estado rever lá a decisão de uma empresa, não declarou inconstitucional, mas mandou rever. Sim. O Estado deve estar levando isso aí com banho-maria. Ele sabe que esse decreto é irregular, mas não vai declarar. Ele não pode abrir mão da receita. O governador não pode. O Tribunal de Justiça não declarou inconstitucional. O STF não fez isso. Então, vai ficar levando com banho-maria e eu creio que isso também não vai autuar, mas a gente não pode falar isso, né? É uma opinião minha, eu acho. Pois é. Vamos deixar o negócio rolar, né? Bora ver. Esse Leonardo, ninguém pagar, deixa para lá. Valeu. Carlos, eu já presenciei uma empresa da indústria nacional que trabalhava com armas. Ela foi autuada pelo Estado. Por conta desse diferencial, ela não estava recolhendo. Eu tô com uma empresa do Simples Nacional, ela foi atuada 2021 e 2022 para pagar de FAO. Essa 17 mil ninguém pegou, né? Inclusive tem um irmão de um que está pagando. Foi de piranha, cara. Foi de piranha. Pode ser também. Foi de piranha.
Exatamente. Mas valeu. O Leonardo foi de Piranha, né? Inclusive, alguém vai querer falar alguma coisa? Inclusive, Carlos, quando vem a notificação do Estado, eles te mandam uma planilha com toda a relação de produtos da empresa, em que hipótese estaria sujeito ao recolhimento diferencial de alíquota. Aí você tem que tratar essa planilha, colocar produto por produto para fazer a sua defesa. Então, assim, igual eu estou te falando, manda o e-mail, formaliza o e-mail e orienta elas. Estão sujeitos à notificação e você vai ter 30 dias para você justificar isso aí quando chegar a notificação. Tem que olhar. Beleza. Ainda bem que eu tenho uma carta, eles assinaram, não quiser pagar, quer dizer, eu estou imune disso aí. Estou tranquilo. Mas não quer, né? Tá bom. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Na próxima semana, pessoal, não vai ter, porque nós temos assembleia, né? Lá no sindicato, tá? Isso, presencial. Quiser participar com a gente lá. Então, vamos assistir o jogo? Será que ganha mesmo, cara? Tem que ganhar, né? O que é isso? Vai ter que subir, vai subir. Tá bom, gente. Valeu, então. Tchau, pessoal. Até mais, tchau. Deu quase 30, deu 29 pessoas. Você que não vinha. Coronel, permissão. Que coronel, que vai. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. O povo vai deixando para entrar depois, eu te falei, vai entrando depois. Entrando. Deu 29, cara. Deu uma boa quantidade. Mas, Ulisses, você entrou lá, Ulisses, e não respondeu para você, hein? Ulisses? Liga o microfone, Ulisses. Pode ser que seu microfone esteja desligado. Saiu. Tchau, pessoal. Falou.